Eu sou um pregador de histórias. Minhas histórias têm personagens. E o personagem desta noite, para mim, é um dos mais interessantes personagens da Bíblia Sagrada, que é o rei Davi. O grande, pequeno, ou pequeno, grande rei Davi. Antes de falar sobre Davi, eu queria comentar aqui com vocês que existem na Bíblia Sagrada alguns personagens cuja história deles nos é negada. Nós conhecemos o seu nome, um episódio, e às vezes nunca mais ouvimos falar deles. Alguns chegam a ser figuras que mexem com o imaginário espiritual nosso, como por exemplo, a figura de Melquisedeque, o rei de Salém. Que homem era esse? Quisera eu conhecer um pouco da história dele, como ele conheceu o Deus de Abraão. Porque foi Abraão que correu até ele e pagou o primeiro dízimo da história. E a Bíblia só diz isso. Abraão, ou Melquisedeque, rei de Salém. Por exemplo, na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar a história, eu anotei aqui rapidamente, a história da esposa de Caim. Quem foi a esposa de Caim? Está lá, Caim saiu da terra, desceu a montanha, encontrou uma cidade e se casou com uma mulher. E dele e dela vieram aqueles que construíram cidades. São personagens que a Bíblia Sagrada só dá um lampejo das suas existências e não conta muita coisa para nós. Por exemplo, o grande profeta Elias, o que se sabe dele? O resumo da biografia dele é tão interessante que a Bíblia é sucinta. Ela diz: Elias, o tisbita, sem pai e sem mãe. É isso que está escrito na Bíblia. Ninguém sabe como foi o passado dele, como foi que ele cresceu, como foi que ele teve essa intimidade com Deus. A Bíblia, portanto, é um livro de figuras extremamente exóticas, como por exemplo Barrabás. Um personagem que aparece do nada e se torna uma das figuras centrais do Novo Testamento, mostrando que o Senhor Jesus ocupou o lugar dele, um homem que do nada aparece e de repente se torna famoso em todos os filmes produzidos sobre Cristo nos tempos presentes, porque ele aparece na Bíblia, mas a Bíblia nos nega a sua história. Quando eu me converti, eu li um texto da Bíblia que me fez imaginar. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil, eu sempre gostei muito de heróis. Aliás, eu tenho uma coleção de super-heróis em casa, não tenho vergonha de falar. Eu coleciono miniaturas de super-heróis. Eu devo ter quase 1000 miniaturas. De vez em quando, Dere, eu fico lá limpando, tirando a poeira, olhando se ninguém quebrou. Eu gosto disso. Talvez porque quando criança, só Jesus na causa, não tinha nada. Meus brinquedos eram fabricados por mim mesmo. Pegávamos abacate que caía do abacateiro, colocávamos 4 palitinhos debaixo do abacate, eram as nossas vaquinhas. Pegávamos uma lata de cera parquetina. Bicho, o olhinho da irmã brilhou ali. Teve um que fez o sinal da cruz. Lembrou, né? Quando a senhora ficava agachada, com a mão toda vermelha, esfregando. Pegava uma latinha de cera parquetina, enchia de areia, amarrava um saquinho de leite e saía correndo, fazia plá, 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 plá. Era coisa de criança, né? E eu me lembro que na ausência de brinquedos, no fundo da minha casa, nós tínhamos uma goiabeira. Quem lembra de goiabeira aqui? Oh, meu Deus. Todas as vezes que eu lembro dessa goiabeira, me dá angústia, Manjussara. Porque eu ia para aquela goiabeira, a gente não tinha brinquedos eletrônicos, nós não tínhamos telefone, smartphone, então ia eu e 2 amigos, o Tom e o Jerry. Nada a ver com os bichinhos da Hanna-Barbera. O Tom é porque o nome dele era Everton, e o Jerry é porque a mãe dele era fã de um cantor chamado... Eita, que todo mundo sabe. Se entregou. Jerry Adriane, da velha jovem guarda, né? Então ia eu, o Tom e o Jerry para aquela goiabeira. E os idiotas, porque só idiota para fazer uma coisa dessa, cada um subia no galho da goiabeira e dizia: hoje nós vamos brincar do quê? E o dia, um dos 3 idiotas teve a seguinte ideia: hoje nós vamos brincar de Liga da Justiça. Hoje a Liga da Justiça está em alta, mas há 38 anos atrás, a Liga da Justiça para nós era diferente. E um disse: então tá bom, nós vamos brincar de Liga da Justiça. O Tom disse: eu sou o Homem-Aranha. O Jerry disse: eu sou o Batman. E eu era o mais forte, mais bonito, eu sou o Superman, né? E cada um escolheu um galho da goiabeira, né? Eu falei: o que nós estamos fazendo nessa goiabeira? Aí um teve a ideia: é que nós estamos em uma missão indo até o sol, porque o sol está se apagando. Olha a ideia dos meninos.
Falei, tá, o sol está se apagando e aí que o Homem-Aranha, o Batman, não consegue suportar os raios ultravioletas. Então é a proteção da carcaça dessa aeronave que vai fazer a gente chegar lá perto. E a gente estava indo, falei, como é que já deram partida? Quando deram partida nos motores de propulsão, um chacoalhou a goiabeira com tanta força que eu quase despenquei lá de cima. Quando a gente já estava chegando, já tínhamos passado pela Lua, Plutão, Netuno, Saturno, estava chegando perto do Sol, um dos idiotas disse assim, atenção, atenção, a nave está derretendo, vamos morrer queimados. O Homem-Aranha disse, minhas teias só funcionam em Nova York. O Batman disse, meu cinto de utilidade não presta para nada. Olharam para mim e disse, Superman, só você pode nos salvar. Eu me senti, Henrique, eu fiquei em pé na goiabeira. Eu abri a porta da aeronave. Eu levantei as duas mãos e disse, para o alto e avante. E pulei. Desgraça. Quebrei os dois braços. Déria, arrebentei as duas munhecas. Tiveram que correr comigo para o hospital. Fiquei com os dois braços cheios de tala. Aí eu ia andar na rua com os braços assim. Vinha o Tom já dizendo assim, gente, o Superman encontrou uma kriptonita. Coisa de crianças. Talvez por isso eu goste tanto desses heróis da Bíblia Sagrada. E para mim são heróis de verdade agora. Aqueles da minha infância eram heróis da infância. Esses da Bíblia são heróis de verdade. E eu queria hoje falar sobre um herói diferente. Queria falar de uma outra parte da vida de Davi que poucas pessoas comentam, que quase ninguém tem coragem de falar. Queria tentar explicar porque o escritor aqui de Samuel resolve desenhar ele para nós. Resolve dizer que ele era ruivo, que ele tinha belos olhos, em uma outra tradução são olhos brilhantes. Queria entender porque diz que ele era um rapaz de boa aparência, ou de frágil existência. Por que será que o escritor escreveu tudo isso aqui para nós? Não seria isso o lampejo de uma ideia sobre uma parte da existência dos heróis que nós não sabemos? Que os nossos heróis não são de aço, que os nossos heróis não são contra fogo, eles são de carne e osso. A história de Davi, quando eu entrei dentro dela, eu acabei me emocionando, porque eu tenho uma concepção da vida de Davi que vocês podem inclusive discordar, mas podemos depois ir para o campo do debate das ideias, porque contra fatos não há argumento. Davi não é um homem comum, nunca foi. Quando existiu por esse mundo, chamou atenção. Ele era um homem diferente. As questões que eu faço é por que ele era tão diferente. Começo de trás para frente. Por que é que quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé o belemita para ungir um dos seus filhos como rei, ele olha o primeiro filho de Davi, Samar, tenta ungí-lo, Deus repreende. Ele olha o segundo, Deus repreende. No terceiro, ele mesmo diz, tem aparência, mas não tem coração. E a Bíblia diz, e fez-se passar os 7 filhos de Jessé perto de Samuel. E Samuel termina fazendo uma pergunta, acabaram-se os mancebos? Terminaram seus filhos? E Jessé, pelo que eu sinto constrangido, diz assim, tem um ainda, o menor, a rapinha do tacho. E ele está trabalhando. Onde? Ele está na roça, está cuidando das ovelhas. E aí vem as perguntas, calma aí. O que é que o filho mais moço, o menorzinho da casa, está trabalhando e os outros mais velhos já estão em casa, prontos para receber a visitação de um profeta? Nenhum profeta, me corrija se eu estiver errado, visitava a casa de pessoas amando de Deus, sem antes mandar um servo na frente, para que a casa fosse colocada em ordem. Ninguém tinha coragem de receber a presença de um oráculo de Deus, sem estar com a sua casa arrumada, sem estar com a sua vida no altar. Porque o profeta, ele poderia liberar uma palavra de ira, de maldição, de peso, e tudo se perder. Samuel foi ali para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Jessé já sabia dessa história, por isso fez os filhos que mais pareciam com Saul estarem à entrada da casa. Quando Samuel olha para Samar e diz, esse aí é um sósia de Saul. Quem se lembra de Saul sabe que acima dos ombros ele era mais alto do que todos os homens de Israel. Então quando o profeta olha para Samar, ele diz assim, esse é o rei, porque ele é alto como Saul, ele é belo como Saul.
Quando ele foi ungir, o próprio Deus disse: não é esse. Você olha a aparência, eu olho o coração. Veio outro, que era um pouquinho menor, mas também tinha porte de rei. E o Senhor disse: não é esse. Samuel começou então a olhar com o espírito. Chegou o terceiro, era igualzinho aos outros dois, altos, parrudos e fortes. E Samuel disse: vejo que não é esse também. E passaram-se todos os filhos de Jessé, 7, a Bíblia diz, todos os 7 filhos de Jessé. Por que a Bíblia não inclui Davi? Todos os 7 filhos passaram, mas Davi não passou. E aí então Samuel diz: acabaram-se os mancebos, o Jessé. E Jessé diz: tem um, está lá no campo. E o profeta diz: ninguém se assenta à mesa até que ele chegue aqui. Isso aqui mexeu comigo, pastor Divonci. A pergunta que eu faço: como é que um pai que tem filhos grandes, altos, fortes, parrudos, tem coragem de deixar eles em casa e deixar o menor trabalhando na roça? Tem algum problema? Por quê? Qual é o problema? Vamos lá. O problema está na aparência de Davi. Todos os homens nascidos no Oriente Médio não são louros nem ruivos. Hoje sim, porque é uma miscigenação de raça. Os homens caminharam pela terra, mas aquele mundo antigo, orientais nasciam no Oriente, europeus na Europa, e lá permaneciam. A aparência dos homens é dada exatamente de acordo com a sua habitação no planeta Terra. Quem conhece um pouco de geologia, lembra-se da história de que o mundo antigo era uma única crosta. Isso é chamado de teoria da Pangeia. A Pangeia diz que o mundo era uma única crosta, ou seja, havia só um continente. Então todos os homens habitavam ali. Mas há um versículo na Bíblia, no livro de Gênesis, dizendo: porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra. Houve um terremoto, pós-dilúvio. E esses homens que estavam todos em um lugar, quando tiveram um problema com as línguas e se separaram para um certo ambiente, veio um terremoto e separou a terra inteira em continentes. Se você pegar o mapa mundi, pegar o Brasil e o continente africano, Angola, é como um quebra-cabeça, vai se encaixar quase que perfeito. Era uma única crosta. Você nunca se perguntou por que, se somos todos filhos de Adão, por que cada um de nós tem uma cor de pele? Por que cada um de nós tem uma aparência? Já se fez essa pergunta ou não? Vamos aqui, em rápidas palavras, tentar explicar o porquê disso. O ser humano, ele se adapta ao ambiente onde ele está. Ao se adaptar, ele precisa sobreviver. O seu próprio organismo cria resistências e métodos de própria sobrevivência. Se você pegar um africano, e pegar um oriental, e pegar um americano, e pegar um europeu, são raças completamente diferentes. Textura de pele, textura de cabelo, cor de olhos, punjança nos ossos, etc. e etc. Mas por quê? Porque cada corpo se adaptou a um espaço da terra para poder ali sobreviver. Exemplo, o negro africano, o negro africano original da África, não tem pelo no corpo. Por que não tem pelo no corpo? Porque o ambiente deles é extremamente quente. E o pelo é dado para proteção contra o frio. Porque o cabelo do negro é extremamente engruvinhado. Simples. Pegue um... você não tem cabelo. Eu me assustei porque ele não tem cabelo, né? Pegue um cabelo liso agora e acenda um fogo debaixo dele. Você vai ver o cabelo comprido e se engruvinhando e ficar bem durinho. Exatamente como é um cabelo da cabeça daqueles que nascem no continente africano. Por que isso? Porque o sol cai de cima para baixo em raios retos. Queimam direto o couro cabeludo. Ora, quem aqui nunca foi em uma praia para tomar sol? Por que tomam um sol? Para pegar um bronzeado. E o que é o bronzeado? Se não uma pele queimada. Agora imagine uma pessoa que vive num lugar onde ela não tem como fugir do sol. E vive lá por 1 ano, 100 anos, por 1000 anos, por milhares de anos. O organismo precisou criar uma melanina para proteger o corpo contra os raios ultravioletas para não ter câncer de pele. Por isso a cor negra. Ora, por que o negro tem o nariz comprido, grosso, o negro africano? Simples, quando o dia está muito quente você não consegue respirar. Aqui mesmo nas casas, quando o heater está extremamente ligado, a gente passa mal, você respira, o oxigênio não chega, porque o ar é pesado, o ar é rarefeito. Como no continente africano é muito quente, para poderem sobreviver lá, foi se abrindo o pulmão, junto com ele o diafragma, daí o motivo pelo qual os negros cantam muito bem, porque o diafragma dele
Moses. O nariz amplia para poder entrar mais oxigênio, porque eles precisam de mais oxigênio. Coisa simples. Você nunca encontrará um africano original com olho azul, nem verde. Pergunte por quê? Porque não existe possibilidade. Porque a cor clara, ela atrai a luz do sol. E as pessoas que têm olho claro, que aqui dentro tem pessoas que têm olho claro, me diga como você sofre no sol. A pessoa que tem olho claro sofre 2 vezes mais do que uma pessoa comum no sol. Porque os raios ultravioletos são atraídos pela cor. Então na África nunca vão ter olho claro, a não ser que haja miscigenação de raça, mistura de raças. Porque aquela raça é própria para sobreviver àquele clima. Quem já viu a bandeira do Japão aqui? O que está desenhado na bandeira do Japão? O sol. Por isso o Japão é chamado de terra do sol nascente. Por que o Japão é a terra do sol nascente? Porque a ilha do Japão, ela é iluminada demais pelo sol. Só que o sol, diferente da África, não cai com seus raios de cima para baixo. E sim, pela posição geográfica, os raios caem de forma perpendicular. Vai manchar a pele deles, vai queimá-los também. Era para eles ser negros, mas não são negros, porque como é uma ilha cercada pelo mar, o mar, quando está quente, ele evapora. A água que está evaporando filtra os raios ultravioletas que batem na pele deles e criam uma melanina diferente. Uma melanina amarela. Por isso eles têm a pele amarela. Agora vem a parte mais interessante, pergunte qual? Porque o olho deles é rasgadinho. Você já olhou para o sol? Vai, olha para o sol agora, o que você faz? É automático. Porque você não consegue olhar para o sol, você fecha o olho. Imagine isso durante 1 ano, 100 anos, 1000 anos, milhares de anos. O corpo foi se adaptando e esticou os olhos, como forma de protegê-los do sol. É assim que funciona. Porque o ser humano foi feito nesse mundo para se adaptar às intempéries. Ora, o europeu tem muito pelo. O europeu tem olhos claros, porque os países da Europa, principalmente aqueles países bálticos, eles passam às vezes 6, 7, 8 meses na neve. Frio intenso. Então, como não há muito sol, os olhos ficam claros. Tem muito pelo, português tem pelo demais, espanhol também, por causa da região, às vezes extremamente quente, às vezes extremamente fria, e o inverno mais prolongado. Então o ser humano se adapta. Eu estou explicando isso para vocês, para dizer que nenhum judeu daquele mundo antigo tinha a probabilidade de ser loiro, muito menos de ser ruivo, muito menos de ter olhos belos, que na tradução original são olhos claros. E olhos claros, para alguém que escreveu esse texto há milhares de anos atrás, que nunca tinha visto um europeu, são olhos coloridos. Não bastasse isso, ele é um homem de boa aparência, de gentil aspecto. E a Bíblia vai mais longe, é um homem pequeno. Como pode Davi ser um homem pequeno? Como pode Davi ser um homem ruivo, meio alourado, de olhos claros, no meio de uma família que só tem gigantes? Começam a entender? Podem me questionar. Podem dizer que eu estou forçando a interpretação do texto. Mas quando eu olho para Davi, começo a perceber porque Deus ama ele. Deus ama ele porque Davi não nasce por vontade de homens. Davi nasce por vontade divina. Vou deixar ele falar para você. Salmo 51. Em pecado fui concebido. Em pecado me gerou a minha mãe. Muitas pessoas dizem assim: não, pastor, Davi está falando do pecado original. Não está falando do pecado original. Davi está falando que ele foi concebido em pecado. Eu, Marco Feliciano, fui concebido em pecado. Minha mãe era outra no relacionamento extraconjugal. A gravidez dela teve que ficar escondida e amarrada à barriga por 9 meses. Quando eu nasci, trouxe vergonha, trouxe humilhação para a família. O apelido dela era prostituta, apelido da minha mãe. E eu, filho de mãe solteira. A gravidez dela era uma vergonha. Por quê? Porque eu fui gerado em pecado. Minhas 3 filhas, Karen, Kathleen, Camille, não. Todas as vezes que a minha mulher ficou grávida, a igreja aplaudia, davam roupinhas para minha esposa, faziam festa, queriam tirar foto, mandava para todo mundo. Era um orgulho dizer: minha esposa está grávida. Não é isso que o Zazá está fazendo agora? Contando para todo mundo? Não é isso, Zazá? A minha esposa está grávida. Por quê?
Porque o bebê gestado em você não foi gestado em pecado, foi gestado em pureza, com a bênção da igreja, com a bênção da sociedade. Davi está dizendo no Salmo 51 assim: eu pequei porque eu carrego em mim traços da personalidade da minha mãe, que também errou. Eu fui gerado em pecado. Pelo que eu entendo, os pais de Davi, o pai e os irmãos devem ter saído para algum tipo de batalha. O pai dele era fazendeiro, deve ter comprado escravos, e entre eles um desses escravos perdidos do mundo, um europeu, Moses, que deve ter resolvido sair da sua terra, andado pelo mundo, caiu nas malas de alguém, foi para um campo, foi comprado, foi vendido, foi comprado, e Jessé comprou o homem. Deve ter deixado ele em casa como escravo, e numa dessas andanças de Jessé e dos filhos, esse cidadão abusou da esposa de Jessé. Naquele mundo antigo, uma mulher abusada era repudiada. Mas pelo que eu vejo, Jessé devia amar muito a esposa. Como morava em fazenda, ninguém sabia. Não era numa cidade, era num beco. A fazenda, as pessoas criadas ali, cresciam ali, morriam ali. Só o pai ia para os grandes centros para trazer comida, etc. e tal. As pessoas mal viam a civilização. Eu entendo que Jessé deve ter perdoado o ato da esposa, deve ter punido o escravo, e nasceu um menino que não era dele. Nasceu um menino que era filho da mãe, mas não era filho do pai. Quando Jessé resolve ouvir a história, o profeta está vindo na sua casa para separar um dos seus filhos como rei. O desespero de Jessé: gente, temos que esconder o pecado que tem aqui. Temos que tirar daqui o patinho feio. Temos que tirar de casa o menino que é estranho, é esquisito. Olha ele, ruivo, olhos claros, de pequena estatura, de gentil aspecto. Jessé tentou esconder Davi. Sabe o que ele fez? Mandou Davi cuidar das ovelhas. Aqui o texto não diz, só que mais tarde o profeta vai escrever para colocar na lápide de Davi, né? Sobre a sua história. Eu te chamei de trás das ovelhas, mas foi das ovelhas malhadas. Qual ovelha? Aprendi a vida inteira, desde a escola dominical, que ovelhas malhadas eram ovelhas que tinham a lã com a cor diferente, então o preço delas era mais baixo. Mas quando eu estive em Israel, em uma das minhas viagens, eu sentei com um guia, e um guia disse: ovelhas malhadas não são só que têm manchas, eram ovelhas que nasciam com anomalias, ovelhas que nasciam com 5 patas, 2 caudas, 2 cabeças, que nasciam sem lã, ovelhas que nasciam com defeito. Só que ovelha é um animal que os judeus respeitam tanto pela atitude, pela maneira de ser, pela maneira de existir, por tudo que elas dão a eles de volta. O próprio Jesus é comparado a uma ovelha que, quando vai ao matadouro, vai em silêncio. Uma ovelha, quando está sentindo que a morte chega, ela não corre, ela não bale, ela crava os joelhinhos no chão e chora. Eu assisti isso, é de dar dó. Digita no Google uma hora, ovelhas sendo mortas. Elas não gritam, Reuel. Elas travam o joelho e escorrem lágrimas dos olhos dela. Por isso a Bíblia diz que Jesus foi ao alto do matadouro como uma ovelha muda. Como uma ovelha muda subiu ao alto do matadouro e não lutou contra o seu destino final. Davi é convocado pelo pai para cuidar de ovelhas com defeito. As ovelhas com defeito não ficavam na frente da casa grande, ficavam lá embaixo, numa ribanceira escondida, para ninguém ver as coisas malditas, para ninguém ver as coisas defeituosas, para ninguém ver as criaturinhas que eram parecidas com monstrinhos, as maldições ambulantes. Como não tinham coragem de matar, criavam um aprisco de ovelhas defeituosas. Então o pai de Davi, naquela tarde, chama o menino e diz assim: você vai cuidar das ovelhas malhadas. O menino pega o seu alforje, pega o seu cajado. Ele não é bobo. Ele está andando dentro da casa grande. Ele sentiu o cheiro da comida, porque havia uma mesa posta. Ele viu os irmãos se banharem naquele dia. Ele viu a mãe colocar uma roupa de gala para receber a presença de uma ilustre visita. Ele viu o pai com os olhos brilhando. E ele não questionou, o pai só disse: você precisa sair daqui agora e vá cuidar das ovelhas malhadas. Se fossem as ovelhas da frente, o profeta ia chegar e ia pegar ele cuidando das ovelhas. Então vai cuidar das ovelhas escondidas. O menino é uma criança, mas até criança sabe quando está sendo rejeitada. Imagina ele chegando perto daqueles monstrinhos, aquelas ovelhinhas esquisitas.
Ele lembrando que deixou em casa uma festa, o pai e a mãe, ele está sentindo que tem alguma coisa errada, ele está sentindo que ele está sendo mais uma vez colocado para fora de casa, e ele começa a dar comida para aquelas ovelhinhas. Imagina as lágrimas descendo, ele com angústia, dizendo: meu pai e minha mãe me rejeitam, todo mundo me rejeita. Aí Deus começa a operar. Deus visita o coração dele e inspira ele a cantar uma música que vai se tornar o norte para muitos de nós em dias de angústia. Ele senta debaixo de um zimbro, tira de dentro da sua sacola uma harpa. Ele olha aquelas ovelhinhas, pastor, vão ser todas com defeito, mas tem um pastor que cuida delas. Então ele diz: se essas com defeito tem um pastor que cuida delas, eu também tenho um pastor. E então ele ora: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Porque os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. É nesse momento de rejeição familiar, nesse momento de rejeição de tudo e de todos, que Deus resolve olhar para a casa de Jessé. Porque ele só disse a Jessé, ele só disse a Samuel: um dos filhos será rei. E Deus começa a olhar e vê o que está acontecendo. Ele vê o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho, e ninguém mostra Davi. Então Deus pega Davi orando lá debaixo do zimbro, e Deus diz: já tem um rei. Esse não tem cara de rei, mas tem coração de rei. Esse pode não ter aparência de rei, mas terá sentimentos de rei. E o profeta diz: ninguém senta nesta mesa até que o menino chegue. Pode imaginar a notícia chegando no ouvido de Davi? Um dos irmãos gritando: Davi, o pai mandou te chamar. E quando Davi vem, vai entrando em casa, o profeta se levanta na mesa, quando vê aquela criatura ruiva, do olho claro, pequeno, de baixa estatura, o pai está com medo de ouvir o profeta liberar uma profecia ruim. O profeta se levanta e diz: Israel já tem um novo rei. Israel tem um rei. Um rei que não é conforme o coração dos homens. Deus ama pessoas diferentes. Deus ama gente diferente. Davi não é diferente aqui na aparência só. Ele não é diferente só na minha história. Eu imagino ele sendo diferente na infância dele. Pergunte por quê. Todos os irmãos indo brincar. Chega numa árvore, cada um tem uma adaga, uma faca. Cada um arranca um galho de árvore, faz uma ponta e vão brincar de espada. Tá tudo bem. Vai Davi, o último, pega aquela mesma faquinha deles, vai lá e escolhe um galho de árvore, só que o mais molinho de todos. Imagina os irmãos rindo dele: você tá louco, Davi? Você vai matar o que com essa sua arma? Ele diz: já já vocês vão ver. De repente ele senta num canto, pega o galho molinho e ele enverga e faz um V ou um U. Ele diz: tá bom, vai ser desse jeito a minha arma. Ele tira da sacolinha dele algumas lãs de ovelha bem fortes. Ele faz 7 dentes de um lado do galho e 7 dentes do outro, enverga. Ele tem 7 dentes de cá e 7 dentes de cá. Ele amarra uma cordinha em cada um daqueles dentes. E de repente ele tem na mão uma harpa. E todo mundo para ver: que arma é essa, Davi? Ele diz: escuta aí. E ele começa a dedilhar a arca. Na medida que ele vai dedilhando a arca, o coração deles vai se enchendo de alegria. E alguém deve ter dito: é bonito, mas nunca será arma. Mal sabiam eles que no futuro era aquela arma que iria expulsar os demônios da casa de Saul. Deus ama gente que vê diferente. Deus ama gente que sente diferente. Deus ama gente criado de maneira diferente. Deus ama pessoas rejeitadas. E se você perguntar o porquê, eu te respondo na lata. Deus ama gente rejeitada porque todos os seres humanos que estão nesse mundo podem não ter nascido por vontade de um homem, mas todos nasceram por vontade divina. E se nasceu por vontade divina, aí vem um outro ser humano e quer dar de dedo na sua vida. Quer falar que você não pode, não vai, não chegará. Quer falar da sua aparência, da sua falta de dialética. Quer falar da sua língua presa, da sua baixa estatura, da cor da sua pele. Quer falar daquilo que você é. As pessoas te julgam por aquilo que vem, mas aquele que te fez e mandou te dizer que se ele te colocou aqui,
é porque ele viu que ninguém viu ainda. E se ele viu aquilo que ninguém viu ainda, ele pode fazer na sua vida aquilo que ninguém nunca jamais sonhou que iria acontecer. Eu não estou pregando nessa noite apenas para amigos que saíram do Brasil em busca de uma nova história aqui na América. Não. Estou pregando para filhos de Deus. Estou pregando para homens e mulheres que passaram por ventos, por vales, por angústias e lutas. Você mesmo, quando olha no espelho, diz assim: eu não acredito que eu estou vivo ainda. Quantas foram as batalhas, as tribulações, os pesadelos, as desgraças, os infortúnios, as perseguições, que ninguém consegue te matar por nada. Você está de pé na presença de Deus. As pessoas não conseguem entender como é que com a sua fraqueza você ainda sobrevive. Sai do outro lado da chama, só chamuscado, cheirando fumaça, mas vivo. Eu posso explicar. Você está debaixo de uma proteção, porque quem te escolheu foi Deus. E quando Deus escolhe, Deus cuida da pessoa, custe o que custar, e doa quem doer. Alguém acredita nessa história que eu estou contando? Então, por favor, dá um grito bem alto para empolgar o coração desse pastor. Que nesta noite você passe a se amar mais. Que nessa noite você passe a acreditar mais em si mesmo. Eu sei que você já acredita em Deus e confia em Deus, mas Deus precisa que você acredite em você. Deus precisa que você confie em você. Deus precisa que você dê o primeiro passo para Ele poder dar o segundo e o terceiro na sequência. Se você ficar sentindo pena de você para sempre, você nunca irá a lugar nenhum e nunca será ninguém. Se você ficar transformando o seu passado em um chapéu, ele sempre fará sombra sobre a sua vida. Você não pode deixar que a miséria, a desgraça, o infortúnio de ontem seja sobre a sua vida o norte para o futuro. Não. Caiu? Pois então se levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. E os que falaram? Eles não pagam as suas contas. Nunca pagaram. Não te visitam quando você está doente. Não te acompanham na madrugada quando está faltando dinheiro para mandar um sustento para sua família. Só lembram de você quando você comprou um carro. Se comprou é porque você está fazendo alguma coisa errada. Se vendeu é porque você quebrou. Se você for dar atenção para os terceiros, você não sai do lugar. Por isso que amigos a gente conta às vezes em uma mão. E leva-se pelo menos de 30 a 40 anos, diz a história, para ter amigos que preenchem uma mão. Agora, colegas, pessoas que cruzam seu caminho, ignore a todos se não concordarem com a sua história. Busque a sua história. Acredite que se Deus te trouxe para esta terra, mais cedo ou mais tarde vai romper. Vai romper. Eu vou repetir de novo. Vai explodir. Vai chegar uma hora que quem viver verá, para ver, falar, agora deu certo, pegou. Nem que seja no tranco, mas vai pegar. Você crê na sua história? Então levante a mão direita para o céu comigo e agarre alguém do seu lado. Estava demorando já. Agarra, tem gente que nem para agarrar o ombro da pessoa presta. Não é para ir em câmera lenta, não é em slow motion, não. Agarra a pessoa, sacode ela para mim e diga assim: acredite na sua história. Porque se você não acreditar, ninguém acreditará nela. Não importa a cor da sua pele, como é o seu cabelo, a sua estatura, não me interessa. O que me interessa é esta força atômica que está dentro da sua alma. Como assim, pastor? Eu tenho força atômica na minha alma? Segundo a palavra de Atos dos Apóstolos, sim. O Senhor disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se não me falha a memória, a palavra poder ali vem do grego dunamis. E a palavra dunamis vem, é um preposto que vem, que se fabrica a dinamite. Há dentro de você um dunamis, ou um dínamo, um gerador de força. Há dentro de você um poder que ninguém pode controlar. Mas esse poder só vai explodir quando você levantar a cabeça. Quando você parar de andar pelas ruas da cidade com o ombro caído, com a barriguinha murcha, parecendo que tomou uma pedrada, um passarinho que recebeu uma pedrada de um menino travesso. Não é assim que você deve andar. Você deve acreditar na sua história. Tem que levantar, andar de cabeça erguida e dizer a Deus: se não deu hoje, vai dar amanhã. Se não foi amanhã, será semana que vem. Se não for semana que vem, eu não morro sem ver as coisas darem certo na minha vida, porque foi Deus que me escolheu. Deus chama o improvável. Oh glória, agora me arrepiou o corpo. Você é o improvável. Eu sou o improvável. Eu sou o que não era para ser. O
que não tinha que dar certo. E aí? Como funciona isso, pastor? Me explique, se você descobrir qual é a fórmula que Deus usa para escolher alguém. Se alguém souber a equação, me ensine. Porque eu até hoje não descobri. Não descobri. Quando eu me converti, me ensinaram a equação para ir para o céu. Quer ir para o céu? Quero. Então pare de fazer isso, faça isso, resultado, céu. Quer receber o dom? Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Faça jejum, dê muito glória a Deus, resultado, batismo com o Espírito Santo. Quer receber um milagre? Faça isso, faça aquilo e o milagre aparece. Para tudo tem uma equação. Eu queria saber qual é a equação que Deus usa para levantar homens, para levantar mulheres. Simplesmente não tem. Ele anda aqui dentro e vai com a cara de alguém. E quando ele vai com a cara do indivíduo, acabou. Não comento para ninguém. Eu acredito que tem xodós de Deus, sim. Tem um monte aqui nessa noite. Tá aí um xodózinho de Deus. Já miraram os mísseis contra a sua vida. Já fizeram de tudo. E olha você aí. Os que falaram de você estão aonde mesmo? Deportados, caíram, abandonaram. E você está aí. Por quê? Ninguém explica. Não explica porque foi Deus que te chamou, não foi homem que te chamou. Você acredita no que eu estou dizendo? Essa noite você vai sair pelas ruas dessa cidade agarrando os demônios pelo chifre. Vai esfregar o focinho deles no chão. E vai dizer para eles: esse será o melhor Natal meu nessa terra. Será a melhor passagem de ano. E o ano que vem, quem viver, verá. O Senhor vai te levar ao Brasil, sim, mas não é agora, do jeito que você está, não. O Senhor vai te levar por cima da carne seca. O Senhor vai te levar olhando por cima. Porque aqueles que te humilharam, aqueles que não acreditaram em você, que olharam para a sua aparência, eu neste momento como profeta, se ainda há alguma autoridade na minha vida, Deus, sobre os que estão aqui dentro me ouvindo, eu profetizo que todos os que tocaram neles estão proibidos de morrer. No mundo espiritual está aliado a esta palavra, estão proibidos de morrer. Não morrem até ver Deus te exaltar, até ver Deus te colocar como rei, seja onde for. Você não sabe a força que está em você, Davi. Não olhe para os seus ossos, Davi. Não olhe para os seus cabelos ruivos, Davi. Não deixe a aparência da sua pele te deixar constrangido, Davi. Não deixe as pessoas te julgarem, Davi. O que está em você é a potência do eterno, Davi. Quando você canta, Deus fica de pé no trono, Davi. Quando você toca a sua harpa, demônios correm, Davi. Deixe o eterno te possuir nessa noite. Você acredita nisso? Então dá um berro de glória a Deus. Eu estou com o meu corpo tremendo aqui. Sinto Deus quebrando cadeias. Sinto Deus quebrando cadeias internas. Acabou as lágrimas. Acabou o tempo da vergonha e da humilhação. Acabou nessa noite vinda. Por favor, quando Deus te colocar onde Ele vai te colocar, só não olhe para a gente aqui embaixo e cuspa, tá? Mas dê testemunho de que o Senhor escolheu um dia para te levantar. O seu dia é hoje, Davi. Deixe os seus irmãos na festa. Podem ter sentido o cheiro da comida, podem ter tomado banho, podem ter colocado roupa bonita, mas ninguém senta na mesa antes de você chegar. Isso é forte. Podem ver tudo pronto achando que era para eles, mas não era. É para você. O Senhor te trouxe hoje aqui só para te dizer: assim como fui com Davi, eu serei contigo. Isaías gritou assim no capítulo 45: pode aquela que amamenta esquecer o filho, mas o Senhor não te esquece jamais. Mais tarde, Davi vai escrever um salmo onde ele diz assim: Deus adota o filho abandonado. Eu te chamo pelo teu nome e tu és meu. Eu não prego para indigentes nessa noite. Eu não prego para homens e mulheres que tiveram que sair do seu país por causa disso, daquilo outro. Não, eu estou pregando aqui para heróis. Estou pregando aqui para missionários, para sobreviventes.
Eu disse em uma das igrejas essa semana que eu tenho que tirar o chapéu para vocês que estão aqui. Nós que entramos nesse país aqui, a gente gosta de vir, mas só para passear. A gente gosta de ir ali no mall, ver os preços baratos. Mas eu imagino que vocês passam aqui. O tanto que trabalham, longe dos pais, longe da família. Eu contei numa igreja esses dias, Derek, que eu tinha um amigo na cidade de Newark, chamava Luciano. Era um menino líder de um grande grupo de jovens lá. Um menino abençoado, forte, crente, Moses. Fez carreira. Como a vida dele ficou boa, ele foi para o Brasil. Na volta, sem documento, teve que vir pelo México. E quando foi pelo México, aqueles acidentes de percurso que acontecem. Para fugir de uma perseguição, o coiote enfiou ele dentro de uma manilha, dentro de um túnel. E ninguém sabia que ele tinha claustrofobia. Ele ficou tão agitado que ele teve um infarto. E morreu. Ficou lá dentro da manilha. 27 anos. Então eu olho aqui, eu sei que aqui dentro tem guerreiros, heróis. Às vezes a gente chega aqui do Brasil, a gente quer ver vocês gritar, pular. Mas só Deus sabe que tem dia que não dá para gritar nem pular. Só Deus sabe que tem dia que a vontade da gente era ficar em casa. Porque o sonho não se completa, as histórias não batem, as conquistas não vêm, a ameaça chega todo dia. Então eu quero dizer para vocês, vocês são heróis. Heróis de Deus. São os Davis do Senhor hoje. Aqueles escondidos. Mas que quando Deus resolver mostrar também, sua história vai dar o que falar. Deus te trouxe esse país para te honrar, não para te humilhar. Deus te trouxe essa terra para te fazer bênção e não maldição. E não deixe ninguém dizer ao contrário para você. A sua ligação com Deus é um fio reto. É terra e céu. Não precisa de ninguém no meio. Não passa por secretário, não liga em telefone que está fora de área, nem acaba a bateria. O Eterno caminha com você nessa terra. E Ele me mandou te dizer nessa noite: fui com Davi, serei com você. Sua história vai dar certo ainda. Alguém acredita nisso? Fique de pé, por gentileza. Pegue na mão de quem está do seu lado. Deus é fiel. Deus é fiel. Um dia desse eu estava em Brasília, passando aqueles corredores de comissões. Tinha um grupo de deputados dentro de uma sala lá. Eles me chamaram: pastor, só pode entrar aqui? Eu entrei e falei: pois não, excelências. Falei: pastor, nós estamos tudo com medo, receio. Essas listas, essas coisas da Odebrecht, Lava Jato. O Brasil está difícil. A vida política no Brasil está horrível. Aí disseram: todo mundo, pastor, anda de cabeça baixa, todo mundo com medo. E o senhor aí anda sorridente todo. Pastor, o senhor tem como fazer uma reza braba para nós? Eu falei: reza braba? Eu falei: então vamos fazer uma reza braba. Falei: mas a reza braba tem que fazer assim. Mandei eles ficar igual vocês estão. Fizemos um círculo dele. Peguei na mão dos deputados e disse: vocês não pediram reza braba? Peguem na mão. Aí eu falei: fecha os olhos e não abra por nada, que eu vou fazer uma reza braba. E eu comecei a orar, mas eu entrei no céu. Já viu o pentecostal cheio do Espírito Santo, né? Eu saí da terra, pastor Samir. Deus me tomou em línguas, eu dei um grito. Quando eu abri o olho, eu vi os deputados que estavam segurando a mão, faziam assim, ó. Falei: segura, porque aqui não dá para cair endemoniado, porque se for expulsar Satanás aqui, caiu o plenário inteiro. Então segura aí. Terminei de orar, falei: amém. Quando eu falei amém, falei: pode abrir os olhos. Eles soltaram as mãos, todos, sem exceção, fizeram assim, ó. Nossa, que arrepio, que reza braba. Aí eu disse assim, falou: ô pastor, o seu santo é forte, né? Eu falei: você não sabe quão forte é o meu santo. O meu santo não dorme. Eis que não dorme o guarda de Israel. Ele não dorme. Eu estava saindo e falei assim: ô pastor, o senhor pode contar para nós como é que faz para ter o corpo fechado?
A linguagem do ímpio é uma desgraça. Como é que faz para ter o corpo fechado? Eu disse, eu tenho corpo fechado, é? Pastor do céu, tudo que acontece com o senhor vai parar no Jornal Nacional. E os irmãos ficam tudo vendo aqui, pelo Fantástico, que eu sei. Né? O Serginho fica mandando mensagem, ó, te vi aqui. Tudo que acontece comigo vai para o Jornal Nacional. Pastor, se acontecesse conosco a metade do que já aconteceu com o senhor, nós tínhamos perdido tudo. Tínhamos perdido família, tínhamos perdido respeito, tínhamos perdido até o mandato. E tudo que acontece com o senhor, sabe o que a gente faz? Eu disse o quê? Toda vez que acontece uma coisa com o senhor, nós fazemos uma aposta. Quanto tempo vai durar? Falei, por quê? Porque a gente sabe que não vai dar em nada. Porque tudo que acontece com o senhor para te destruir, ao invés de cair, o senhor sobe. Por que o senhor sobe? Aí eu falei, vou contar meu segredo, vem cá. Juntei todo mundo igual crianças. Segredo se conta no ouvido, né? Senhores, eu sou um homem que tem promessa. Isso, mas promessa de quem, pastor? Eu tenho promessa de Deus. Não posso morrer enquanto a promessa não se cumprir. E eles disseram, pastor, como é que faz para a gente ter essas promessas também? Na cidade de vocês tem igreja? E um desfiche, tem um igrejão lá que eu vou... Falei, não quero igreja grande. Na cidade de vocês tem aquelas igrejinhas pequenas. Como assim? Aquelas igrejas pequenas que o povo fica gritando igual doido. Aí um diz, pastor, na rua da minha casa tem uma lá. O povo grita que parece que Jesus está operando sem anestesia lá dentro. Falei, então é nessa que você vai. Eu falei, mas para quê, pastor? Falei, você não quer ter promessa? Ele disse, quero. O que eu faço? Entra e senta. E o que mais, pastor? Só senta e espera. Eu conheço essas igrejinhas. Eu conheço Deus dessas igrejinhas. Eu conheço Deus que vai tomar um daqueles vasos e vai lá onde você está e vai falar para você coisas que só você e a sua família sabem. Sabe por que eu pude falar isso para eles? Porque um dia eu acreditei na minha história. Quando ninguém acreditava, eu acreditei. Quando ninguém me deu apoio, eu me dei apoio sozinho. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos um dia, parecendo que eu tinha caído de uma mudança. Cheguei na casa antiga onde o Derry morava. Estou lá sentado no sofá, murcho assim. Só eu e Deus sabíamos o que tinha acontecido comigo no Brasil. O Derry saiu de dentro do banheiro, ele olhou para mim, começou a falar em línguas e disse, Jesus me falou de você. Ele me disse que é para eu te consagrar. Como é que é, Senhor? Te consagrar pastor. Mas você não é pastor? Ninguém sabia que eu não era pastor, porque ninguém nunca tinha perguntado. Toda vez que eu ia pregar, dizendo, está aqui o pastor Marco, eu dizia, eu tomo porra assim. Eu preguei no Brasil inteiro, boa parte do mundo, como diácono. Aí um dia que eu estou lá no estado do Pastor Real, em Santa Catarina, um pastor pediu para ver a minha credencial. Quando eu mostrei a credencial, era de diácono. Ele disse, calma aí, parou o carro bruscamente. Você não é pastor? Eu disse, não. Então você tem mentido? Eu disse, eu não minto, ninguém me pergunta. Bom, mas você podia ter falado. Eu disse, eu sou inteligente, eu não minto, eu omito. Omitir é diferente de mentir. Aí eu disse, então enquanto você não for pastor, você não prega mais aqui. Mas eu já tinha pregado no mundo inteiro. Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, salvava. Mas queriam uma credencial. Ninguém acreditou em mim no Brasil. Aí eu entrei aqui e falei, Jesus, eu vou abandonar tudo. Eu estou sentado na casa do Derry. O Derry falou, você não é pastor lá, aqui você vai ser. A minha, segura as palmas. A minha consagração foi a consagração mais estranha do mundo. Foi no mesmo dia que recebi o pastor Gesiel, seu pai, pastor Paulo Sacramento. O Derry falou no meu ouvido, você vai ajoelhar lá perto deles. Eu estou chamando os que eu vou consagrar e os que eu vou receber. Porque como a igreja já me conhecia como pastor, ele não podia me consagrar porque ele falou, fica lá no meio. E o Derry falou, estamos recebendo e consagrando, amém, amém. Todo mundo desceu. Ele foi lá e colocou a mão na minha cabeça. Ninguém sabia, mas eu sabia que naquele momento eu estava sendo consagrado a pastor. Assim acontece com os Davis. Os homens não acreditam, mas Deus acredita. Feche os seus olhos. Eu queria fazer um convite nessa noite de domingo, para você iniciar uma semana abençoada. Eu queria orar, só orar, com homens e mulheres que precisam de uma vitória essa semana, mas uma vitória com V maiúsculo, que precisa de uma intervenção divina, que precisa de uma confirmação, que Deus precisa mostrar para alguém que você é
aquilo que você diz ser e as pessoas não acreditam. Você tem coragem de vir aqui perto de mim? Tem? Estou te esperando. Isso. Por isso somos família. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Isso. Pode chorar. A riqueza que existe. Nós conhecemos a unção que há neste santuário. Vem. O ouro eu consigo só. Vem, Davi. Mas te olhando eu sai de trás da malhada. Sua alma é o bem. E você que assiste pela internet, Davi, está caído, tombado, se perdeu. O pecado não consegue vem hoje. Esconder. Volta agora. A marca de Jesus vem. Que existe em você. Isso. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu. Você é precioso, mais raro que ouro puro de fio. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Ah, meu Pai, eu me sinto, Deus, como uma criança nos braços do Pai nessa noite. E eu gostaria que todos os meus irmãos sentissem também. Somos crianças na sua presença, Pai. Crianças peraltas. Algumas são tímidas, outras são fleumáticas, outras são sanguíneas, umas são coléricas, umas têm aptidão para criar, outras só para seguir, mas todos somos seus filhos. Se há alguma imperfeição em nós, veio com o nosso nascimento. Nenhum de nós pediu para nascer, Deus. Nenhum de nós pediu para existir num mundo injusto. Nenhum de nós pediu para nascer numa família desestruturada. Nenhum de nós, Senhor, pedimos para sair de perto daqueles que amamos. Mas a vida, as circunstâncias, ela nos levou a isso. Tem dias que na sua presença a minha vontade é só pular e cantar. Hoje a minha vontade é chorar, Pai, porque eu sinto a dor dos meus irmãos. Cada vida que está aqui na frente, Senhor, é um universo. Cada mente é uma vida. O coração, só o Senhor e eles conhecem. Gente que está fazendo das tripas coração para permanecer casado. Gente que está com dificuldade para encontrar um emprego. Gente que não consegue conviver com a ausência daqueles que morreram. Gente que não consegue lidar com as críticas, com o escândalo, com a calúnia. Gente que não tem para onde correr. Por isso viemos à igreja, Pai. A gente não vem à igreja porque não temos um lugar melhor para ir. Não é isso. A gente vem aqui porque nós só temos o Senhor, meu Deus. Somos os Davis que estão perto das ovelhas malhadas, abandonados pela família, pela sociedade preconceituosa, pelos amigos perfeitos, pelos amigos mais bonitos, pelos amigos que têm mais dinheiro. Eu te amo, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, numa noite como essa, mudar os corações. O Senhor pode os seus filhos fazê-los entrar no carro na hora de ir embora e encher aquele carro do Espírito Santo.
O Senhor pode nessa madrugada visitar em sonhos. Ramassuri de Candaramahai, Elohim Andrebelessuri de Candaramastei Andaramahai. O Deus de Davi, Deus que tira o homem de trás da malhada e põe ele assentado entre os príncipes. Olhe para a Revival Church aqui em Everett nesta noite. Faz uma aliança com estes homens e mulheres que estão no altar. Radamassúria, Taberecandarai, Teramácias, Kiriandrebelessuri, Condarabadácias. Eu te louvo porque o Senhor é lindo, porque lindo és, porque tu és magnífico. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado por tocar a nossa alma. Muito obrigado pelas lágrimas. Muito obrigado pela alegria, pelo renovo, pela palavra. Muito obrigado, Senhor. E o culto da semana que vem será melhor do que esse, porque o Senhor nos visitou nessa noite. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. Os que estão de pé, levante a mão direita para o céu comigo e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que tiram a minha esperança, eu ordeno, entra a palma da minha mão, fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar esses demônios que roubam esperança no chão, vai pisar em cima deles e vai abraçar umas 7 pessoas, porque 7 é o número profético. E você vai dizer para o seu irmão: o Senhor está te vendo, Davi. Você já vai para o trono, Davi. Você vai sair de trás das malhadas hoje. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2. Você vai se assentar entre os príncipes, Davi. 2,5. Os seus inimigos viverão para ver um tempo de glória. 2,75. Recebe uma visitação do Deus eterno. 3. Chama no chão. Exercer a mente. Abraço. Abraço. Aplaudir e dar um grito. Tome o seu assento por 5 minutinhos apenas. Vou pedir para que os irmãos não saiam ainda. Eu sei que amanhã cedo tem que levar um filho na escola, mas só 5 minutinhos mais. Glória a Deus. Valeu a pena? Deus está aqui. Para encerrar então a nossa passagem aqui pela América, como disse o pastor Reuel, nós estamos em uma missão de levantarmos o Natal para 50 mil crianças pobres, crianças ribeirinhas, crianças africanas, crianças cubanas, crianças do Nordeste do meu país, crianças que só têm o coração dos Gideões para tocar, meninos e meninas abandonados por um sistema podre, que é o sistema político do meu país, que abandona todas as pessoas, que não consegue dar saúde, que não consegue dar dignidade. Então ainda bem que existem as associações religiosas.
Eu já fiz esse ofertório aqui na terça-feira. Aliás, fiz a semana inteira. E com autorização do apóstolo Ariel, da apóstola Jussara, nós vamos nesta hora pedir a vocês para mais uma vez colocar o ombro debaixo do ombro dos Gideões missionários da última hora.